Olá, bom dia, graça e paz. Vamos estudar juntos o capítulo 22 de Êxodo em nosso Despertar com Deus de hoje. O tema de nosso estudo neste capítulo, as leis acerca das propriedades. Vamos continuar esta série de capítulos onde Deus entregou no capítulo 20 a lei moral dos 10 mandamentos e a partir de ontem o capítulo 21 as leis, os juízos, as leis civis, e vamos nos aprofundar e vamos nos estender nestas importantes leis que Deus estabeleceu para a nação israelita. Êxodo 22 é uma continuação das leis e regulamentos que governam vários aspectos da vida diária da comunidade israelita. O capítulo descreve os princípios de justiça e responsabilidade social e enfatiza a importância de tratar os outros com respeito e justiça. O capítulo abrange uma ampla gama de tópicos, incluindo roubo, danos à propriedade, má conduta sexual e responsabilidade social. Então vamos aos comentários. Você já deve ter lido ou ouvido este capítulo, e agora vamos aos comentários. São 31 versículos. Neste capítulo, um padrão alternado de leis, rituais e de justiça social enfatizam a importância da comunidade e as relações da comunidade com o Senhor. Nenhum destes aspectos pode ser apropriadamente entendido se considerado em separado. O que se destaca é a natureza holística, ou seja, a palavra holística representa um todo completo da religião bíblica. O verso 3, comentando, será vendido. Outros sistemas legais antigos, como um dos mais antigos, o Código de Hammurabi, estabeleciam a execução de um ladrão que não pode pagar e multas muito mais pesadas. Dos versos 7 a 15, vamos encontrar leis que lidam com casos complicados que envolvem 3 partes: o que tomava emprestado, o proprietário e o ladrão. Nos versos 10 e 11, o foco aqui é manter e restaurar os relacionamentos abalados por perdas patrimoniais. Por exemplo, entre vizinhos, Os versos 16 e 17 apresentam a sedução como um tipo de roubo da reputação de uma garota, de uma jovem, e, portanto, está incluída entre as leis sobre roubo. Olha que interessante. No verso 20, será destruído. A lei que tratava da destruição de alguém que oferecesse sacrifício a outros deuses emprega o mesmo termo utilizado na ordem posterior para destruir os cananitas. Dos versos 22 a 24, Deus mostra uma especial atenção para as viúvas e os órfãos, que representam a parte mais vulnerável da sociedade. A opressão sobre o fraco foi a característica mais marcante do Egito na Escritura. Note a divina compaixão pelo fraco pela utilização de eu e meu nestes versos. Deus falando a respeito das viúvas e órfãos. E os versos 28 a 31
As últimas 3 leis deste capítulo enfatizam Deus como fonte verdadeira de todo o bem e da vida. Esses são os comentários. Agora vamos para o complemento no espírito de profecia destas leis adicionais. Os direitos das viúvas e órfãos eram especialmente resguardados e ordenava-se uma escrupulosa atenção à sua desajudada condição. Se de alguma maneira os afligirdes, declarou o Senhor, e eles clamarem a mim, eu ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matará a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Os estrangeiros que se uniam a Israel deviam também ser protegidos do mal e da opressão. Deus disse: não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Era proibido tomar usura do pobre. As vestes ou o cobertor de um homem pobre tomados em penhor deviam ser-lhes restituídos à tarde. Exigia-se daquele que era culpado de furto restituir o dobro. Ordenava-se o respeito aos magistrados e príncipes, e advertia-se aos juízes contra o perverter o juízo, auxiliando uma causa falsa ou recebendo suborno. A mentira e a calúnia eram proibidas e ordenados atos de bondade, mesmo para com inimigos pessoais. De novo lembrou-se ao povo a sagrada obrigação do sábado. Designaram-se festas anuais, nas quais todos os homens da nação deviam congregar-se perante o Senhor, trazendo-lhes suas ofertas de gratidão e as primícias de sua generosidade. O objetivo de todo este regulamento foi declarado. Não procediam esses preceitos do exercício de mera sabedoria, mera soberania arbitrária. Foram todos dados para o bem de Israel. O Senhor disse: ser-me-eis homens santos, dignos de ser reconhecidos por um Deus santo. Estas leis deviam ser registradas por Moisés, e qual tesouro cuidadosamente guardadas como fundamento da lei nacional, e juntamente com os 10 preceitos para a ilustração dos quais foram dadas, deviam ser a condição para o cumprimento das promessas de Deus a Israel. Detalhes muito interessantes e importantes que nos traz esses comentários, não é mesmo? Livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 310, descreve em pormenores estas leis civis que os capítulos 21, 22 nos trazem, e o 23 também. Queridos, nós podemos entender que todas as leis, elas são para o nosso bem. Elas não são para nos oprimir, para nos trazer cargas pesadas, mas sim para o nosso próprio bem. Porque Deus preza pela vida, pela justiça e misericórdia, e anseia que aqueles que o têm como Deus também apreciem a vida, a justiça e a misericórdia. A ética bíblica está baseada no princípio do amor. O amor, sem a prática, não passa de mera teoria. A justiça sem amor não passa de atitudes frias e intolerância implacável. Assim, nestas leis específicas apresentadas por Deus ao seu povo, nota-se que algumas são severas e outras brandas, ilustrando outra vez a justiça e a misericórdia de Deus. Por isso, Deus é tanto misericordioso para com o fiel, fraco e desvalido,
quanto é severo com o ousado e obstinado. O amor deve estar presente no seio do povo de Deus. Submeter-se a Deus implica importar-se com a vida alheia. Vários tópicos deste capítulo são vistos neste texto de Ellen White. O amor ao dinheiro e o amor da ostentação têm transformado este mundo num covil de ladrões e salteadores. As Escrituras pintam a ganância e a opressão que prevalecerão precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Os costumes do mundo não são normas para os cristãos. Ele não deve imitar suas práticas sutis, suas astúcias, suas extorsões. Todo ato injusto para com o próximo é uma violação da regra áurea da lei de Deus. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, da fraqueza ou infortúnio de alguém é registrado como fraude no livro Razão do Céu. Aquele que sinceramente teme a Deus preferiria antes labutar dia e noite e comer o pão da pobreza, a condescender com a paixão do ganho que oprima a viúva e o órfão, ou oprima o estrangeiro do seu direito. O mais leve afastamento da retidão derruba as barreiras e prepara o coração para injustiças maiores. É precisamente quando um homem chega ao ponto de tirar vantagem para si da desvantagem de outro, que sua alma se tornará insensível à influência do Espírito de Deus. O engano obtido a tal preço é uma terrível perda. Livro Profetas e Reis, 651 e 652. Injustiça, imoralidade, espiritualidade falsa, feitiçaria, depravação sexual, exploração social devem ser eliminados do povo de Deus antes que esses pecados eliminem a verdadeira religião de nossa sociedade. Então, nosso objetivo é avançar ousadamente na contramão do mundo de uma sociedade em decomposição. Esta é uma realidade profunda que devemos buscar todos os dias. Nosso momento de refletir, finalizando o nosso estudo de hoje, leis civis e religiosas foram estabelecidas por Deus, a fim de manter a ordem no meio do seu povo. Como legislador e rei de Israel, o Senhor gravou em cada lei a sua justiça. As leis sobre propriedade revelam o zelo de Deus, não somente para com a vítima, mas também para com o acusado. Ninguém poderia ser considerado culpado caso os juízes do povo não conseguissem comprovar o crime. O Senhor nunca coloca coisas acima de pessoas. Até no cuidado acerca dos pertences de seus filhos, ele atentou primeiramente para a reputação e vida das pessoas. Só então, comprovado o ato criminoso, exigia a devida restituição de valores ou bens. Os estatutos, decretos e leis de Deus não impõem ordens absurdas ou hostis. Neles encontramos o seu desejo em que o seu povo se mantenha no contexto de uma sociedade organizada e decente. Apesar de serem leis que foram criadas especificamente para o antigo Israel, podemos extrair algumas aplicações de grande relevância para hoje, os nossos dias.
inquestionavelmente Deus preza pela honestidade nos nossos negócios e detesta o roubo e a corrupção. O verdadeiro cristão deve ser zeloso quanto à administração dos seus bens e jamais deve manter relações ilícitas ou duvidosas. Todo aquele que tem o Senhor como sócio majoritário percebe que o maior lucro é uma vida ilibada e uma reputação de confiança. Louvamos e honramos a Deus quando somos transparentes em nossos negócios. Outras leis mais específicas são citadas neste capítulo e expressam de forma implícita alguns princípios bíblicos: a pureza sexual e espiritual, a caridade e a consagração do homem a Deus. Se um discípulo de Jesus em um mundo predominantemente mau e egoísta é desafiador, ser um discípulo hoje é um grande desafio. Ser honesto apesar da desonestidade de outros, ser puro diante da corrupção que nos cerca e amar apesar da dureza de coração da maioria é como nadar contra a correnteza, não é mesmo? É extremamente exaustivo e por vezes pensamos ser impossível, mas o Senhor nunca abandona um filho que persevera, pois Ele prometeu: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Se aqui formos reconhecidos como discípulos de Cristo, muito em breve Cristo nos reconhecerá como filhos do reino do seu amor. Querido amigo, querida amiga, ouvintes da Palavra de Deus, confessemos a nossa incapacidade diante do Senhor e Ele nos ouvirá, porque o nosso Deus é misericordioso. Amém? Que Deus seja louvado pela sua palavra, por seus ensinamentos divinos a cada um de nós. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, graças te damos por mais um despertar contigo, por poder estar em sua presença, ouvindo a sua voz através da sua palavra. Obrigado pelo estudo de hoje. Ajude-nos para que as tuas palavras possam estar sempre presentes em nossos pensamentos, em nossa mente e através de nossas ações. Em um mundo de injustiça, em um mundo de corrupção, de iniquidades, de maldades, ajude-nos, Senhor, a sermos um reflexo do teu caráter, que possamos refletir a tua justiça, Senhor, em nossas vidas. Abençoe a cada participante deste estudo, deste projeto. Perdoe os nossos pecados. Fica conosco. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia na companhia de Jesus. E até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.